8 horas e 1 minuto, este é o seu Radar Noticioso aqui pela Rádio Metropolitana. E agora é o momento de entrevista aqui no nosso programa. A gente recebe aqui o médico dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho para falarmos de assuntos aí de cuidados com a pele nesse período do inverno que está batendo aqui na região do Alto Tietê. Dr. José, muito bom dia para você, bem-vindo ao Radar Noticioso. E a pergunta que a gente faz é por que a pele costuma sofrer mais durante o inverno? Isso é uma coisa bastante frequente por alguns motivos. Primeiro, no frio, a glândula sebácea que produz a oleosidade na nossa pele, ela produz menos sebo, menos gordura, então resseca a pele. E outra coisa que com o tempo frio, nós involuntariamente nós agredimos mais a nossa pele, como banhos mais quentes, banhos mais demorados. E isso faz com que nós percamos aquela camada de proteção da pele, que é uma camada lipídica, uma gordurinha que protege a pele. Quando você está sem essa camada de proteção, começa a acontecer os problemas de pele. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa época do ano com os nossos banhos e temos que ser mais firmes com relação à hidratação da pele. Doutor, e nesse caso, né, em relação ao frio, em relação a essa desidratação também, quais são os principais problemas dermatológicos que aumentam nessa época do ano? Olha, quando a gente quebra a barreira de proteção, várias coisas podem acontecer. Coceira, eczema, quando você fissuras, aqueles cortezinhos na pele. E quando acontece isso, pode entrar uma bactéria e causar uma infecção. Outras coisas que também pode acontecer, ele piora doenças pré-existentes, doenças dermatológicas que já existiam, que com a quebra dessa barreira, ela vai ficar exacerbada, vai ficar mais intensa. Casos mais importantes é eczema, dermatite atópica, que é uma doença muito frequente que acontece, que piora muito. Urticárias também vêm a piorar, tem até aquelas urticárias ao frio que também pioram com relação a isso aí. Então, são inúmeras as doenças que causam isso. E é uma coisa tão frequente, que os consultórios nossos, eles aumentam muito o movimento por causa dessas coceiras. A queixa principal é coceira. A coceira é a queixa principal, principalmente nos tornozelos, pernas, locais com uma menor camada de gordura. E aí, doutora, até nesse caso, né, com relação a esses efeitos, né, que o frio traz na pele, qual região do corpo que acaba mais sendo afetada durante esse período do ressecamento da pele? Como eu disse agora há pouco, principalmente as extremidades, principalmente tornozelos, pernas, onde a camada de gordura é menor. Com isso, quando você tira aquela camada de proteção, a coceirinha acontece mais ali. Essa coceira é tão importante que pacientes chegam até a sangrar de tanto coçar. Até dormindo, eles falam assim: doutor, acordei de manhã e o meu lençol estava com sangue, que eles nem veem a coceira que tem com relação a isso daí. Doutor, o senhor falou, né, dessas questões do paciente muitas vezes chegar a sangrar de tanta coceira, enfim. Esse é o ponto onde o paciente ele deve, digamos assim, prestar mais atenção para quando aquele ressecamento deixou de ser algo normal e realmente virou algo médico, que ele precisa realmente procurar um especialista? Exatamente, ele não consegue controlar. E o controle é bem fácil. É só usar um hidratante depois do banho. O banho tem que ser morno, o banho tem que ser rápido. Não deve usar bucha, que bucha faz mal, que tira essa camada de proteção. Sabonetes ele tem que usar só em locais que precisa, principalmente axila e partes íntimas. O resto do corpo, água. E saindo do banho, logo após o banho, se enxugou, é o momento de passar o hidratante. Sempre respeitando hidratante corporal para o corpo e facial para a face,
porque se você usar o corporal no rosto, vai propiciar você a ter acne. Então, você tem que ter esse cuidado. E nesse aspecto, doutor, existem diferenças com relação à hidratação para as peles mais secas, mais oleosas, as peles mistas? Com certeza. Principalmente na face, porque o rosto, a pele da pessoa, ela pode ser uma pele seca, uma pele oleosa ou uma pele mista. Ela tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que priorizar hidratantes para o seu tipo de pele. Por exemplo, pessoas mais velhas, depois dos 50 anos, tendem a ter uma pele mais seca. Então, nós usamos um hidratante mais molhadinho. Pacientes jovens, adolescentes, eles têm tendência a uma pele mais oleosa. Então, a gente usa um hidratante oil free, sem óleo, mais sequinho, a nível assim, como um sérum, para evitar que ele forme uma acne. No corpo, normalmente a gente faz uma coisa mais molhadinha, mais hidratante mesmo. Por isso que a gente orienta não usar hidratante corporal no rosto, porque o hidratante corporal sempre é mais oleoso. Doutor, e o senhor agora falou, né, sobre as pessoas com pele oleosa que precisam utilizar ali um hidratante oil free, ou então tem o senhor também citou aquelas pessoas que, no caso, no frio, né, o rosto acaba, o nosso corpo em geral acaba não produzindo tanto sebo. Porém, as pessoas com a pele ainda oleosa, elas precisam manter uma rotina de hidratação também no frio? Essa é uma pergunta bastante inteligente. As pessoas acham que por ter pele oleosa ela não precisa de hidratante. Isso é falso, é um mito. Todos nós precisamos de hidratação. A hidratação faz parte de manter a barreira de proteção da pele íntegra. Por isso que mesmo com pele oleosa, mesmo os meus pacientes com acne, eu oriento lavar, hidratar e proteger usando protetor solar. A hidratação sempre tem que ser utilizada, mas você tem que obedecer o seu tipo de pele. Pele oleosa, produtos à base de sérum. Pele seca, em cremes mais hidratantes. E doutor, existe um outro hábito muito importante com relação à hidratação da pele, que aí já é uma questão do hábito, que é o consumo de água, pois a água também consegue hidratar bastante a pele. E qual é a importância a gente manter uma hidratação mesmo nesses dias mais frios do ano? Bom, nosso corpo é feito de água, 60% dele é água. É a água que move tudo. Sem ela, nada vai funcionar direito, não só a pele, nosso intestino, nossos músculos. Então, de 2 a 3 litros nós temos que tomar, principalmente nessa época de tá seco, que a gente transpira não, mas a gente perde mais água por causa dessa secura do tempo. Então, nós temos que nos hidratar, sim. E, doutor, até casando com a pergunta do Pedro, além da água, a alimentação também é extremamente importante para a hidratação da pele, para a saúde da pele em geral. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. A alimentação realmente influencia? O que realmente a pessoa deve colocar na sua rotina de alimentação todos os dias para poder melhorar a qualidade da pele? Existe um ditado que diz: nós somos o que comemos. E a alimentação é fundamental. Nós temos que, em qualquer época do ano, não só no frio, né? Nós temos que priorizar frutas, verduras, onde a gente absorve mais vitaminas. Lógico que agora no frio a gente quer comer uma coisa quentinha, para aquecer. Mas frutas, verduras, legumes é importantíssimo devido à quantidade de vitaminas e sais minerais que tem em tudo isso. São substâncias antioxidantes que vão ajudar não só a pele, como todo o organismo. Substância antioxidante, ela protege contra o envelhecimento natural do nosso organismo.
E, doutor, um outro elemento que é super importante, você até destacou agora há pouco também sobre essa questão da proteção da pele nos dias de inverno, é o protetor solar, que na verdade ele acaba sendo até um item diário muitas vezes para muitas pessoas, pois ele auxilia muito no combate não só à hidratação, mas também até a doenças causadas aí pelo sol. E ele continua sendo indispensável mesmo em dias frios ou dias mais nublados? Exatamente. As pessoas têm a ideia que está nublado, os raios ultravioletas não vão ultrapassar. Isso é falso. Os raios ultravioletas agem durante o ano inteiro. Por isso que é importantíssimo você usar protetor solar. Doutor, eu não vou sair de casa. Mesmo dentro de casa, você tem que utilizar. Eu sempre oriento meus pacientes a casar o seu protetor solar com a escova de dente. Ele sempre usa a escova de dente de manhã, depois do almoço e à noite. Então, de manhã e depois do almoço é obrigatório usar o protetor solar. À noite não há necessidade. Com isso, facilita, porque ele já cria esse hábito. O problema é você criar o hábito. Depois que você criou o hábito, é uma coisa rotineira. E protetor solar é de domingo a domingo. E uma coisa que é importante, que as pessoas não têm muita ideia: o protetor solar facial com cor é melhor do que o sem cor. Não por questões estéticas, mas porque ele protege mais. Nos raios que vêm do sol, nós temos 3 tipos de raio: ultravioleta A, ultravioleta B e luz visível. O protetor solar comum protege do ultravioleta A e o B, mas da luz visível, que também faz mal, quem protege é o pigmento. Então, se você for priorizar um protetor solar facial, priorize um com cor. Outra coisa importante: não precisa comprar um protetor solar muito caro, não precisa comprar um protetor solar com fator de proteção alto. A Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza, no mínimo, um fator 30. Menos que isso, ele não funciona direito. E muito mais que isso, o custo é muito maior e a proteção, a diferença de proteção entre eles é mínima. Então, se você tiver que escolher um protetor solar, pode escolher um fator 30, não precisa ser um caro, e escolha aquele com o seu tipo de pele. Ou seja, se você tem uma pele seca, você vai pegar um protetor um pouquinho mais hidratante. Pele oleosa, um protetor oil free, sempre obedecendo essa parte. E prioriza sempre no facial com cor. Doutor, agora levando mais o assunto para a parte de acnes, né, e o frio, algumas pessoas que possuem acne, às vezes relatam que o frio ajuda no combate à acne, acredito por conta ali de deixar a pele um pouco mais seca. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Realmente ajuda ou isso é só uma impressão de quem tem a pele oleosa? Não, ajuda sim. Porque no frio, a glândula sebácea, a glândula que produz essa oleosidade, ela trabalha menos. E com isso, você tem menos propensão a ter acne. Isso é verdade, sim. E é uma época ótima para se tratar a acne, principalmente com uns peelings que a gente pode usar nessa época do ano, que vai ajudar muito a secar essa acne e evitar que o paciente tenha aquelas cicatrizes, aquelas manchas. E, doutor, a gente falou muito também sobre a questão desse uso também, né, de cuidados com a pele, protetor solar, especialmente no rosto, e as extremidades, né, são as áreas que mais sofrem neste tempo frio e que acabam se ressecando um pouco mais. E uma outra área também que é bem uma extremidade que às vezes é um pouco até, de certa forma, negligenciada, especialmente pelos homens, é a questão dos lábios. Por que eles também costumam sofrer bastante e que cuidados que são recomendados para cuidar dos lábios também nesse período de inverno? Eu acrescentaria mais um local também, que são as mãos, não só os lábios, as mãos também. O lábio, ele também sofre, ele também tem os mesmos problemas que a pele normal. Ele até tem câncer no lábio. Então, a gente também tem que hidratar e também tem que usar protetor solar. Principalmente as pessoas muito claras, aquelas de olho claro, ruivas, essas são as mais propensas a ter um câncer de pele ou um câncer de lábio também. E falo também do dorso das mãos. Eu sempre digo que as mãos, os produtos que você usa no seu rosto tem que passar nas mãos.
As mãos é a extensão do seu rosto. Passou hidratante, passa hidratante. Passou protetor, passa protetor também, que é uma área também que sofre muito com as intempéries do meio ambiente. Doutor, em relação a crianças e idosos, eles exigem ali um cuidado especial nessa época do ano? Com certeza. Os idosos, principalmente, porque os idosos, eles naturalmente têm a pele mais seca, a pele mais fina, e são mais propensos a isso. A maioria dos idosos, a partir dos 65 anos, vai ter uma coceirinha. Isso é para todos nós. Por isso que nós temos que evitar que aconteça isso e começando a ter o hábito da hidratação bem antes de chegar nessa faixa etária. E as crianças, a mesma coisa. As crianças, por causa dessa dermatite atópica que várias crianças têm, nós temos que manter também a hidratação mais intensa. Doutor, o senhor falou mais cedo também sobre questão, né, questão de uso de banhos mais quentes, demorados, né? A gente realmente no inverno acaba, né, tomando sempre aquele banho um pouco mais demorado, uma temperatura um pouco acima que acaba prejudicando um pouco a pele. Mas também há um grande uso de aquecedores, até do ar-condicionado no modo que acaba esquentando, né, o ar. Em que maneira esses itens podem prejudicar também a pele para acabar ressecando mais no inverno? Esse é o efeito de ressecar o meio ambiente, né? Ressecar o ar que você está. Você perde água pela pele também, com esse ar quente que você tem. Então, resseca da mesma forma. Por isso que a hidratação é importante. Doutor, e até mesmo nesse aspecto, então, quais sinais, os principais sinais, aliás, que indicam que é a hora daquela pessoa procurar um dermatologista? Pele ressecada, pele rachando, uma coceira que você não consegue controlar, é até uma coceirinha gostosa. E piora de alguma doença dermatológica prévia. Esse é um sinal de alerta que você tem que procurar um dermatologista. Doutor, você até mencionou agora há pouco também sobre a questão, né, de pessoas com algumas questões de doenças como dermatite atópica, psoríase, rosácea. Esse momento em que, como a pele acaba ressecando muito mais, ela acaba sempre prejudicando até essas condições que as pessoas já têm. Existe alguma outra condição de saúde que também é mais afetada da pele no inverno, além dessas doenças já mencionadas? Eu acho que a urticária é uma coisa importante de ser lembrada, porque a urticária é uma doença de pele que, se não for tratada corretamente, pode levar ao óbito. É uma doença, sim, que a gente tem que ter mais cuidado. Mas, assim, são exceções. As principais, basicamente, são essas daí que eu falei. Doutor, e um outro ponto, a gente falou sobre peles secas, peles oleosas, mas a gente não falou sobre peles mistas. As pessoas que possuem ali peles mistas, elas precisam, né, agora no inverno, digamos assim, intensificar mais a hidratação ou manter aquela hidratação normal? Como que funciona? A pele mista, a gente fala pele mista, é pele no rosto. Que tem aquela zona T, que ela é mais oleosa, onde é uma área rica em glândula sebácea, e na outra área mais seca, porque é uma área mais pobre. Mas a hidratação continua a mesma, o tratamento continua mesmo. Tanto no verão, primavera, outono e inverno, o tratamento sempre é o mesmo, tá? Lógico que você vai. Essa pele mista é uma pele mais difícil de você achar um produto que acerte. Mas depois que você acerta, não tem problema nenhum. Você consegue tratar naturalmente. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp da Metropolitana. A Luciana ela mandou mensagem pra gente que ela tem ainda dúvidas para descobrir qual que é a pele dela. Se ela tem uma pele mista, se ela tem uma pele seca ou uma pele mais oleosa. Como é que ela pode descobrir qual que é o tipo de pele que ela tem? Essa é uma questão que bastante gente chega no consultório e pergunta, doutor, qual é o meu tipo de pele? É uma coisa muito particular de pessoas para pessoa. Cada um expressa de uma maneira, mas normalmente a pessoa que tem a pele brilhosa, que tem uma predisposição maior à acne, é uma pele oleosa.
Pele ressecada é simples, né? Você já olha, vê que aquilo lá está seco. E a pele mista quer dizer que ela tem a zona T, que a zona T é esse centro facial que é rica em glândula sebácea. E aqui do lado é uma parte mais seca. Então, ela vai utilizar uns produtos hidratando um pouquinho mais nas laterais e um pouquinho menos no centro, onde é a região mais rica em glândula sebácea. E, doutor, para quem usa maquiagem, precisa mudar algum hábito durante o inverno ou não? A ordem de você cuidar da sua pele é a seguinte: você lava com sabonete adequado, faz a hidratação com sabonete adequado e termina no protetor solar. Por último, você passa a sua maquiagem por cima. Não tem problema nenhum com relação à maquiagem. Bom, doutor, então para a gente já encaminhar para o nosso encerramento aqui da entrevista, qual é que seria a mensagem que você queria deixar para os nossos ouvintes, espectadores, de ter uma recomendação para sempre cuidar da pele, né, mesmo nesse período de inverno e atravessar esse período mais frio do ano com uma pele saudável e bem cuidada? A hidratação, a orientação principal é você evitar banhos muito quentes, usar hidratantes logo após o banho, que é o melhor momento de você passar o hidratante, e não esquecer que protetor solar é para o ano inteiro. Protetor solar é o tratamento, é o melhor tratamento para envelhecimento, anti-envelhecimento. As pessoas chegam no consultório e falam: doutor, qual é o melhor creme para mim não envelhecer? É usar o protetor solar diariamente, em qualquer época do ano, mesmo que não tenha sol, mesmo que você não saia de casa. Protetor solar não é só para envelhecimento, como para evitar câncer de pele também, que é muito frequente no nosso Brasil. Então, tá certo, doutor. Então, com isso, quero muito agradecer a sua entrevista aqui na nossa banda metropolitana. Nossas portas da rádio estão sempre abertas para você trazer mais informações e esclarecer dúvidas sobre a saúde da pele. Volto sempre, bom trabalho para você. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, doutor. Então, esse foi o doutor José Roberto Fraga Filho, médico dermatologista, da entrevista aqui para a gente aqui na nossa metropolitana.